Pronto, pode começar a falar aqui que eu tenho que resolver o probleminha técnico. Pode falar, o Biratã. Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Eu assim, para falar a verdade, eu não compreendi muito acerca do filme porque a qualidade não tá boa. Foi um vídeo mesmo do YouTube. Geralmente, quando alguém tem o costume de colocar algum filme no YouTube, geralmente eles aceleram o ritmo do filme. Mas enfim, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia que se tratava que o personagem principal do filme se tratava de um esquizofrênico. Bom, é claro que eu, não- eu me sinto no direito e ao mesmo tempo não me sinto. Vou explicar por que esse pensamento ambíguo. Primeiro, eu me sinto no direito de falar sobre o assunto porque eu também sou esquizofrênico. Isso eu tenho até um papel de uma instituição que imprimiu esse papel, e nesse papel é uma declaração que consta que eu sofro de esquizofrenia. Eu também tenho um sobrinho que é autista, assim como a professora Maria mencionou, que tem um filho autista. E eu sei como é difícil a vida de alguém que tem algum distúrbio sério na sua vida. É, e vou explicar porque, ao mesmo tempo, eu não me sinto no direito de falar desse assunto. Eu não me sinto no direito de falar sobre esse assunto porque, infelizmente, eu não estudei psicologia para entender, mas o pouco que eu entendo é que uma pessoa, para ser esquizofrênica, ela não precisa necessariamente ouvir vozes ou ver é, alucinações. Ela não precisa nem ouvir vozes e nem ver alucinações. Isso vai depender, é claro, do grau de esquizofrenia. Cada um tem um grau diferente. Eu creio que meu grau de esquizofrenia seja muito baixo, graças a Deus. É, se meu grau sendo baixo eu já aparento ser um pouquinho doido, imagine se fosse um grau alto. Assim, eu faço piada com isso, porque eu não tenho absolutamente nenhum preconceito com isso. Afinal de contas, isso se tornou uma coisa normal. Nós sabemos que no tempo da Idade Média, que era conhecida como a Idade das Trevas, né, onde a Igreja Católica era o poder de Deus aqui na Terra, nós sabemos muito bem, de acordo com os livros de história, que as crianças que tinham esquizofrenia ou outros distúrbios mentais, elas eram sacrificadas. Verdade seja dita, essa é a verdade. Elas eram sacrificadas, porque a igreja acreditava que ela tinha algum espírito maligno ou que alguma coisa, alguma coisa diabólica estava acontecendo na vida dela, quando na verdade não é nada disso. E eu sofria muito com essa questão depois que eu li no papel que constava que eu tinha esquizofrenia. Mas teve uma frase na minha universidade. Eu tenho que contar isso, gente. Foi maravilhoso. Teve uma frase que foi uma frase libertadora para mim. Quando eu fui na cantina da minha universidade, eu vi uma frase, uma pequena frase que estava num cartaz apregado num dos pilares da cantina. E a seguinte frase dizia o seguinte: rótulos foram feitos apenas para embalagens. Rótulos foram feitos apenas para embalagens. Nossa, essa frase foi espetacular para mim, foi libertadora, porque a partir desse momento foi a partir desse momento que eu parei de me preocupar com os rótulos. Foi a partir desse momento que eu parei de me preocupar com os adjetivos, sejam esses adjetivos qualidades boas ou ruins. E geralmente quando nós recorremos à língua portuguesa, nós sabemos que adjetivo é toda qualidade que qualifica o substantivo, o sujeito. Mas existem adjetivos que são pejorativos, são negativos. Existem adjetivos que são, digamos assim, por exemplo, se eu disser assim, o Biratã é um homínio. O que é que eu estou querendo dizer com isso, homínio? Esse, esse,
essa palavra no diminutivo. Toda palavra no diminutivo tem o intuito de inferiorizar o ser humano. Quer dizer, se eu digo assim, só um exemplo, viu? Não estou dizendo isso não, viu, gente? Se eu disser assim, a professora Maria é uma professorzinha. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Será que eu estou querendo falar? Agora eu vou falar que nem o professor João Félix. Será que eu estou querendo debranquir a imagem da professora Maria, né? Porque a frase, o substantivo, quando vai para o diminutivo, ele tem a intenção de, de inferiorizar, de humilhar a pessoa. Então eu me sinto no direito de falar sobre isso, porque isso tem que parar de ser um tabu na sociedade. Eu creio, tenho certeza de que isso tem que parar de ser um tabu. Quem disse que esquizofrênico não pode se formar? Aí graças a Deus eu me formei. Quem disse que esquizofrênico não pode ir para a universidade? Quem disse que esquizofrênico não pode ter um trabalho digno? Quem disse que esquizofrênico não pode exercer uma carreira artística? Por quê? O que torna ele inferior às outras pessoas? Nós sabemos muito bem que o fato de nós sermos diferentes uns dos outros não nos torna eu creio que não nos torna nem mais especiais e nem menos especiais do que ninguém. Como aquele velho ditado, cada macaco no seu galho. Cada um tem a sua especificidade, cada qual tem a sua função, o seu papel de contribuição perante a sociedade. Gente, desculpa eu ter falado muito aí, viu, gente? Mas eu agradeço a oportunidade. E é interessante, né, quando a gente assume nossas posições e tudo mais, além da gente nos aliviar também, eu acho que a gente abre espaço para que outras pessoas também na mesma condição, elas possam também se sentir mais livres para falar das coisas, se sentir melhores. E também eu acho que o que a gente pode observar nesse filme é o quanto as relações entre pessoas e relações familiares também são capazes de curar ou de adoecer, porque na família que ele tem o processo, a família inicial, o processo de adoecimento contribui, não é que é só responsável, mas contribui para o agravamento e tudo mais, enquanto que ele encontra outra pessoa que ajuda ele a equilibrar, que é a esposa dele, quanto que as coisas vão se encaminhando para ele. Eu acho que um exemplo que a gente pode voltar até na história do Brasil, lá um pouco mais no século XIX, acho que é século XIX ainda, século XX, acho que é século XX, ele nasceu no século XX, Arthur Bispo do Rosário, né? Um homem negro que foi marinheiro, ele foi boxeador, sergipano. E quando ele foi diagnosticado com a esquizofrenia, ele passou várias vezes pelo processo de asilamento, até ele se sentir bem com ele mesmo. E chegou um momento que ele se percebeu e começou a produzir, que tem uma produção artística reconhecida no mundo das artes como obra grandiosa, que era Seus Mantos e tudo mais. Mas até e aqui era outro contexto, outros tempos, né? E como que essas pessoas assim tão importantes na nossa história, o quanto que o preconceito e às vezes a invisibilização de alguns personagens vai fazendo que às vezes eles vão, esqueci o nome da autora, ela fala quando ela vai falar do ofuscamento do nosso conhecimento negro, fala do epistemicídio, eu esqueci o nome de quem cunhou o termo epistemicídio. Então, como que vai sendo apagado, né? Porque outro dia eu conversando num círculo acadêmico e acabei citando Arthur Bispo do Rosário. Tinha muita gente que não sabia quem foi Arthur Bispo do Rosário, né? Então, são coisas que a gente precisa estar relembrando, falando que são coisas distintas, mas que a gente precisa estar fazendo a relação. Quem mais quiser falar... Está aberto, pessoal. Eu achei interessante também porque nós temos no exemplo, no filme, nós temos um exemplo muito interessante, que é a questão da música.
a música, a própria psicologia qualifica a música como uma terapia, é literalmente uma terapia. E existe dentro da psicologia uma área chamada musicoterapia ou audioterapia, não sei, cada um chama, né? É musicoterapia. Então, por exemplo, eu toco violão, então toda vez que eu toco o meu instrumento, eu me sinto mais, digamos assim, eu me sinto mais leve, mais calmo. Então nós temos o protagonista que ele tinha como profissão, ele era um músico profissional, ele seguia a carreira artística. Só que nós vemos que houve um determinado momento do filme em que ele ficou tão frenético em ser um bom profissional que, se eu não me engano, ele desmaiou, não foi, gente? Durante a apresentação lá, ele estava tão pressionado, quer dizer, a pressão psicológica estava tão grande na mente dele que ele, desculpa, que ele acabou desmaiando. Eu sei um pouco o que é isso, porque eu participei, eu tive o privilégio de apresentar uma peça teatral aqui no teatro da minha cidade, aqui de Floriano, e eu aguentei foi muita pressão psicológica sobre mim, porque eu tinha que cuidar da roupa, eu tinha que cuidar dos figurinos, eu tinha que levar a questão do notebook, dos equipamentos de som, eu tinha que fazer praticamente tudo. E foram 3 meses de muito ensaio e de muita tortura também, devo admitir. Mas eu acredito que eu nunca trabalhei com teatro, mas eu acredito que nós fizemos uma apresentação, digamos assim, razoável. Depois que nós apresentamos a peça teatral, eu senti como se um fardo tivesse caído das minhas costas. Eu me senti na obrigação de missão cumprida. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Fiquei muito feliz. Então nós vemos durante o filme que o personagem tem essa obsessão pelo reconhecimento, ser reconhecido pela plateia, pelo público, os aplausos. E isso é uma coisa que, de certa forma, pode ser... Pode não, é nociva para o ser humano. É claro que eu acredito que ninguém se torna artista simplesmente para ficar só em casa. Eu creio que todo artista ele quer mostrar a sua arte, ele quer mostrar a sua verdade para o mundo, ele quer aplausos, ele quer ser aplaudido, mas é necessário ter cuidado com isso, é muito necessário ter cuidado com isso, porque isso pode vir a causar alguma doença psicossomática. Isso pode causar alguma doença psicossomática. Um minutinho bem, professor. O Biratã, ele também buscava o reconhecimento principal do pai dele, né? Aceitação pelo pai, né? Essa vontade que o pai aceitasse ele da forma como artista, né? Porque o pai, ele reprimiu ele, né? Tanto que ele queria seguir a carreira artística, mas o pai reprimia ele, né? As vontades dele. E era super importantíssimo para ele a aceitação do pai, né? Para ele ser completo como artista, ele precisava dessa aceitação do pai, né? Sim, eu nem tinha uma ótima observação, não tinha percebido isso, porque, como eu tinha dito, a qualidade do filme não estava muito boa. Mas, tirando isso, brincadeiras à parte, eu achei muito interessante, achei um filme muito diferente, muito diferente. E eu parabenizo o filme também pelo fato de não ter apelo sexual. Eu gosto muito de parabenizar esses filmes que não têm apelo sexual, porque, para mim, sinceramente, é muito difícil ver um filme que não tenha apelo sexual. Não que sexo, para mim, seja pecado, não é isso que eu estou dizendo. É porque eu acho que, às vezes, quando tem apelo sexual, foge muito da temática. A não ser que o filme seja baseado em sexo, né? Treinara.
Eu queria só falar um pouco a questão do papel do pai, né? A gente vê ali um pai que era super opressor, né? Um totalitário dentro da sua casa, todos que tinham que seguir suas regras, todos tinham que seguir sua forma de pensar, senão ali era maltratado, né? Até uma questão, uma cena que ele foi bater no filho e a família inteira subiu em cima dele para poder tirar, né, separar os dois, e ele começa a bater em todo mundo, né? Essa cena retrata muito o patriarcado do século XIX, onde o homem era a autoridade máxima da sua casa, né? Todos tinham que respeitar, todos tinham que fazer sua vontade, né? E a gente percebe isso no filme, esse traço, né? Como um poder assim absoluto dentro da própria casa, né? Outro fator também é como ele reprime o filho e as consequências que isso trazem, né? Isso me lembra uma história que minha mãe contava, que ela falava assim: olha, tu tem muita sorte de tu ter nascido no mundo que é hoje, atualizado, porque quando eu era nova, eu não podia estudar, porque o meu pai não deixava. Meu pai queria que a gente trabalhasse na roça e não deixava a gente estudar. E minha mãe, ela sempre teve vontade de estudar, de fazer as coisas dela, só que ela era repressada pelo próprio pai. O meu avô não deixava ela estudar, não deixava ela trabalhar, nem nada, e era só voltado para a família. E esse filme me fez lembrar isso, né? Essa história que minha mãe contou para mim. Então, assim, é um filme que faz assim a gente refletir, né? Até onde a autoridade de um pai, né, pode refletir na vida do filho, né? Porque esses transtornos, todos esses problemas mentais foram causados por esses tipos de problema, né? Que ele enfrentava, a repressão do pai, o abuso psicológico que o pai tinha sobre o filho, a forma como ele mantinha a sua autoridade dentro daquela casa, né? Então, isso tudo foi gerando consequências psicológicas para aquele filho, né? E surgiu isso, né, no futuro, né, quando ele era mais adulto e vimos essas consequências, né? E eu fecho a minha fala. Eu queria também dizer que essa é a minha despedida dos debates, porque minhas aulas começaram na sexta, viu, professor? Não, vocês ainda. Eu vou conversar com o professor de vocês, que ele vai usar o Cineclube também, não é? Tá. Ele está chegando em cima da hora, mas eu preciso falar com ele. Agora, tem uma coisa aqui na sua fala que eu acho que eu começo a entender algumas coisas da posição que vocês têm, porque, veja bem, você disse o seguinte, que o pai, o tipo de pai que ele do personagem era do século passado. Na verdade, do século retrasado, porque você falou do século XIX. Só que se daí você fecha a sua fala dizendo que o seu avô era assim. Não. O seu avô era do século passado. E, na verdade, é uma questão muito séria quando vocês falam isso, né? Porque a questão do autoritarismo, do patriarcado, dessa forma, eu não sei, porque as pessoas tendem a fazer análise com uma realidade que ela está vivendo. Nós estamos vivendo hoje, no momento, que o Congresso aprovou que é proibido hoje pai e mãe bater em filho. Pronto, hoje isso é crime. Tá? Você não pode mais fazer isso. Aí tem aquelas coisas, um tapinha não dói, papapá. Eu, Batista, eu apoiei muito da minha mãe. Muito. Minha mãe, eu vivi com a minha mãe, não, com meu pai, e não dá para condenar essa questão. Ela não tinha outros argumentos e ela também não me batia para matar, nem nada. Né? Então, a gente precisa entender, é óbvio,
a gente teve... Eu ainda sou da geração que era que os pais, o pai e a mãe, os responsáveis, entendiam que um tapa, uma cintada, né, era educativo, né? Então, você tinha a questão da violência, não era uma violência como você pegar, hoje você pega, fulano bateu no filho até o filho ser internado, mal, tal. Não é isso. E, de repente, a gente está... A geração que foi criada sob essa lógica, ela se educou e não tratou os filhos iguais. Então, eu sou de uma geração de que a maioria das pessoas dizem, não, meu pai não me bateu, minha mãe não me bateu. E também levaram isso para os seus filhos. Então, agora, nós estamos numa sociedade em que você tem a questão de uma violência, vou usar o conceito violência, né? A força, o tapa, é violência. Hoje é condenado, né? Então, a gente precisa entender que a gente teve uma mudança. Eu não vou pegar e condenar todas as pessoas que agiam dessa forma, porque eu não vou condenar minha mãe. Ontem eu estava numa mesa, que eu digo, tem uma professora que ela morreu, infelizmente, o ano passado, Maria Aparecida, eu não me lembro o nome inteiro agora dela, mas foi minha professora. E eu gostava muito dela, gosto ainda, né? E ela me bateu. Agora, eu falei com ela, assim, olha, hoje o pessoal pode lhe condenar, eu não lhe condeno. Não gostei, acho que não foi legal, mas também não é uma coisa que eu posso dizer que foi de tudo errado, né? Era um outro contexto, não era o contexto atual. E isso é importante a gente fazer uma avaliação, senão fica assim, a gente pega e joga o nosso valor, a gente analisa um outro período com os valores de hoje, e aí fica um negócio meio... Como eu sou um antropólogo, para um cientista social, isso é muito ruim, né? Eu estava vendo o filme, primeiro eu queria pedir desculpa para vocês, porque esse filme eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Nenhum, viu, Maria? Eu não sei aonde você assistiu esse filme. Não, ele eu assisti no curso de psicanálise. Eu acho que ele é só do YouTube mesmo, não tem outra versão, não. Mas só que olha, não dá para baixar, não dá para nada, é um negócio horrível. Eu tenho um amigo aqui, um aluno daqui, eu não pedi para ele, porque a gente está fazendo 200 coisas, talvez ele conseguiria baixar, né? Mas eu não consegui. Mas como eu encontrei essa cópia, né, que está no YouTube, essa cópia está me parecendo que ela foi tipo ou tirado, não foi do cinema, né? A pessoa tirou de uma TV, saca? E ela exibiu. Eu imagino que a pessoa tenha feito isso. Ela passou esse filme numa TV em VHS e ele gravou com uma câmera. Só que gravou mal, porque ele não enquadrou tudo. Então, a gente perdeu alguns quadros, ele não ficou legal, né? O som estava baixo, a cópia não é das melhores, essa cópia, mas é a única foi a única que eu encontrei desse filme, né? E ele é muito bom. Esse filme, eu estava assistindo e estava pensando, nós já passamos uma mente brilhante, né? E é interessante isso, né? A gente trabalha com esse caso desse pessoal brilhante. Ele tem problemas numas. Esse ano, a gente teve a Paralimpíadas, né? E por conta da pandemia, pela primeira vez, você teve no mesmo ano as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? Porque a Paralimpíadas é um ano depois das Olimpíadas, acho que é isso, né?
E uma coisa que eu aprendi nesse ano foi que a Paralimpíadas não é uma Olimpíadas de deficiência. O para não é de deficiência, o para é de paralelo. Né? Então, quer dizer, é uma Olimpíada em paralelo. E, na verdade, assistindo a Paralimpíada, você vê coisas que eu estava conversando. Eu, por exemplo, eu tenho 2 braços, 2 pernas e não sei nadar. Se eu caio numa piscina, eu afundo, eu fico doido da vida, porque eu acho uma sacanagem. Um monte de gente boia. Eu não consigo boiar, eu acho que nasci com um problema genético. E aí eu vou assistir a Paralimpíadas, eu vi as pessoas nadando sem perna e sem braço. E o cara nadando, eu falei, mas gente, como é que pode? O cara tá nadando e ele não tem braço, não tem perna. Eu que tenho perna e braço, não consigo nadar, né? E aí a gente começa, é que a gente tende a olhar para as pessoas com as nossas valorações, né? É interessante o Biratã assumir a questão da esquizofrenia, que a gente nem sabe bem o que é, né? A gente nem sabe o que é isso, né? Mas, por exemplo, a Kleinara fala assim, ele queria o reconhecimento do pai, ele queria o reconhecimento do público. Mas quem não quer o reconhecimento do pai? Quem não quer o reconhecimento do público? Isso não é uma característica de quem tenha esquizofrenia. Isso é uma característica do ser humano, né? O que a gente percebe na diferença dele é a questão do comportamento, a questão de ver o mundo, de conversar. Em algumas críticas eles falam, né? Ele tem um comportamento de criança. É um homem adulto que já está com seus 50, qualquer coisa, mas ele não age. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante essa coisa da capacidade intelectual dele, né? Eu estou lembrando do camarada lá da Mente Brilhante. É um camarada extremamente conhecedor da matemática, conhecia profundamente, mas ele tinha aquelas coisas de viver num outro mundo, né? E no filme ele criou um mundo em que ele era um agente secreto do Estado. E é interessante porque ele dá esse testemunho, né? Ele conta, porque só eles podem falar, só o Biratã pode contar o que é isso, porque a gente não sabe o que é, né? A gente fica imaginando com os nossos valores, né? E a gente pode cair em certos equívocos, porque a gente começa a falar do que a gente entende que seria o dito normal. A minha orientadora, a Lilia Schwartz, ela ficou muito nervosa quando começou a pandemia, que surgiu esse negócio, o novo normal, né? Aí ela falou assim, por que o novo normal? Mas é um novo normal no seguinte sentido. Como é que nós estamos acostumados a viver? A gente está acostumado a casa para dormir, para almoçar, mas a gente sai, encontra os amigos, vamos para um bar, vamos para a igreja, vamos para qualquer canto, conversa, vai para a praça, a gente interage com os outros. De uma hora para outra, a gente foi proibido de fazer isso. Ponto. De repente, essa semana, nós estamos tendo a Unpox, né? O Encontro Nacional da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E esse encontro é anual e ele é presencial. A primeira vez que eu fui na Unpox, eu fiquei muito assim, né? Porque você chega lá, você vê os seus professores. Eu lembrei de um amigo, né? Ele falava assim, Batista, a gente está conversando com a nossa biografia, né? Porque uma coisa é você estudar
né? E ficar vendo, lendo o autor, e de repente você vai para o encontro e esse autor está lá na sua frente, né? Então você fala, nossa, estou vendo todos os bambambãs que eu nunca imaginei e tal. E aí todos eles estão lá conversando. Aí eu perguntei para uma professora, falei, pô, estou adorando isso daqui, só que é o seguinte, eu gostaria de participar de tudo, mas não dá, porque tem muito encontro. Tal. Aí ela me falou uma frase que eu não esqueço nunca, né? Ela falou, Batista, a Unpox é uma sociabilidade do intelectual. Aqui na Unpox a gente vem para a gente nos encontrar. Então eu vou, é legal. Então, quando eu vou para a Unpox, quando eu vou para a RBA, quando eu vou para o Copene, eu vou porque eu participo de um debate, e quando termina um debate, uma mesa, uma reunião, qualquer coisa, quando termina, a gente sai e vai tomar cerveja. A gente vai conversar e fica até meia-noite, depois vai para o hotel e dorme. No dia seguinte, depois você tá... E hoje não, a gente faz um encontro pelo computador e termina, eu continuo dentro de casa. Pô, e agora? E acabou, eu volto para uma rotina. Mesmo no cineclube, quando tem o cineclube natural, no presencial, eu saía do cineclube, ou eu via aqui para a praça, eu vinha para outro lugar, ligava para alguém, vamos sentar, vamos tomar uma cervejinha, vamos conversar. E agora não, termina, a gente fica dentro de casa. Então, ontem mesmo eu estava falando, falei, olha, pô, eu estava numa mesa com uma professora de Belém, um outro professor do Rio, e eu falei, agora a gente vai dizer tchau e cada um vai continuar na sua casa. Mesma coisa aqui, eu estou conversando com vocês, quando acabar, cada um de vocês continua onde vocês estão. Né? Então, nessa coisa que eu estou dizendo, é um novo normal? É. Agora, o que a Lília quis contestar é para dizer assim, não, esse novo normal, ele não muda as relações sociais que a gente tem no Brasil. De fato, não muda. O Brasil continua sendo um Brasil desigual, um Brasil injusto, tudo. Né? Então, esse filme, voltando, ele é muito bom porque ele faz a gente refletir sobre isso. Sabe? Eu estava assistindo, Maria, e eu falei assim, por que a Maria colocou esse filme? Né? Por que a Maria propôs esse filme? Eu pensei, foi por causa do filho dela, não é possível. Mas esse filme não foi eu, não. Não foi? Não, tá, é meu nome? Não foi eu, não. Tá seu nome. Tá seu nome aqui. E deve estar no cartaz também, porque eu mando o cartaz. Que eu até que eu não me lembrava se foi eu que propus, eu não me lembrava, mas deve ter sido então, porque eu estava saindo do curso de psicanálise. Aí eu tinha aula hoje, aí a aula vai ser mais tarde, aí deu tempo. Não, é porque aí eu estava pensando, por que a Maria propôs? Eu não conhecia esse filme. Né? E como eu não tenho nem tempo, eu vi que o filme estava inteiro e tal, e não tinha jeito, não dava para trocar, ia ser esse filme mesmo. Né? Se um dia a gente conseguir uma cópia melhor, eu acho que vale a pena a gente reprogramar esse filme. Porque ele vale a pena assistir, sabe? Porque eu acho muito fantástico essa vida. É para a gente aprender a respeitar o diferente. Nós somos numa sociedade, e aí eu estou lendo um autor que ele trabalha muito essa diferença na sociedade ocidental, que ele vai dizer. Pode ser que sim, né? A nossa sociedade é uma sociedade que a gente despreza o diferente. Se a pessoa é diferente, pronto, ela é deficiente, ela é isso. E, na verdade, não é. A gente precisa entender como é que a gente incorpora essa pessoa no nosso meio. Porque a gente está
nós temos uma sociedade do seguinte, né? Que a gente acha que a gente dá resposta para tudo. A gente sabe o que é tudo. E, na verdade, não é. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. A gente está acostumado que existe um gênero masculino e um gênero feminino. E aí, de repente, começa a surgir pessoas para dizer: eu não sou nem masculino nem feminino. Tem outro que vem e fala: eu sou masculino e feminino. E tal. De repente, você tem pessoas que organicamente nascem. A pessoa nasce com útero e pênis, ou nasce com vagina, né, e testículo. Não é uma coisa simples. Tem gente que nasce com o coração do lado direito, não é do lado esquerdo, né? Então, e essas pessoas não são anormais. Elas são diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Entendeu? Tem gente que nasce com 6 dedos. Não são anormais. Eu me lembro que o Pânico, aquele programa Pânico, teve uma época que ele começou a dizer, esqueci qual é o nome daquela atriz, que eles inventavam que ela tinha 6 dedos, né, no pé. E ela ficou assim, parece-me que ficou até sem mostrar o pé um bom tempo e tal. Mas é interessante, o que tem a ver você ter 6 dedos no pé? Qual é o problema que dá nisso? Não dá nada. Se a pessoa tiver mais um dedo na mão. Mas a gente está acostumado. Se a gente vê algo que a gente não está, é o que o Biratã falou, não cabe naquela caixinha. O normal, para mim, é isso. Se não está dentro da caixa, a gente tende a desprezar, a gente tende a discriminar, o que é muito ruim. Fala, Cleinara. Só uma observação aqui que eu esqueci de falar, professor. Eu queria perguntar para a professora Maria, podemos considerar que o pai ele tem, como é que se fala, assim, um complexo em questão do pai dele? Ou seja, esse pai sofre com a violência de seu pai e projeta essa sombra no filho? Pelo filme, é muito vago fazer essa projeção, mas é aquela coisa daquela construção das épocas, dos momentos que a gente vive. Ele provavelmente ele tenha passado por um processo educativo, que isso era muito comum na época, como a gente já conhece, provavelmente ele tenha passado por um processo educativo naqueles moldes. Né? É porque assim, ele tem um diálogo com o filho, né, que ele fala assim, olha, você tem muita sorte, porque no meu tempo eu perdi vários parentes, né, na guerra e fui refugiado, tive que me tornar refugiado judeu, né, para poder fugir do Holocausto. Então, assim, e ele fala também uma questão de um violino, né, que ele diz que comprou um violino, aí ele para a história quando o filho pergunta o que aconteceu com esse violino, né, ele para a história. E deu essa impressão de que o pai dele fazia a mesma coisa com ele. Então... Que ele passou... Diga. Opa, desculpa, pode falar. Ele passou assim... tudo que ele... É como uma frase fala assim... os filhos são espelhos dos pais, né? É como se ele tivesse... dando ao filho dele aquilo que ele recebeu do pai, né? Se ele recebeu muita violência, falta de amor e afeto, ele vai transmitir isso para o filho, porque ele não aprendeu a amar. Como é que ele vai passar para o filho ou para a família uma coisa que ele não aprendeu, né? Então, assim, fica muito... Assim, a gente faz pensar, né? A gente pensa nisso, né? Pelo fato dele não transmitir esse amor, pelo fato dele olhar para o passado dele
e parar ali no meio, né, da fala. Ou seja, como se ele tivesse assim traumatizado, não ter superado esse trauma. E através desse trauma repassar para a família. Sim, é aquilo que a gente, eu falei um pouco, que as relações familiares, elas podem ser saudáveis ou trazer o adoecimento, que pode ser também que tenha ocorrido esse processo de trauma ao longo das gerações. Eu vou usar um exemplo familiar, a minha família, do lado da minha mãe, não gostava muito de falar, porque mas já morreram todos, acho que agora eu posso falar. A minha avó, ela tinha um primo chamado José Gomes. Ele não conseguia conviver com ninguém. Ele teve vários filhos, várias mulheres. Ele teve uma das mulheres que eles contam que ela morreu gestante de processo de espancamento, né? Então ela bateu tanto que ela morreu gestante e tudo mais. E os filhos, ele não eram muitos filhos, ele não conseguia pegar os meninos tudo para bater o dia que ele queria bater. Então, ele disse que ele tinha uma espingarda e ele carregava ela de carregar para a boca. Se o menino corresse, ele atirava na perna. Não foi um nem dois que precisou levar para tratamento, porque ele atirava na perna para pegar o menino. O dia que ele queria bater, ele batia. E esses filhos dele, poucos desses filhos dele não são pessoas violentas. São pessoas muito violentas, já morreram, acho que o último era meu tio, já morreu. Meu tio, ele era uma pessoa muito difícil. Ele para não conviver com o pai, ele fugiu de casa, foi morar no cemitério, dormia em cima das tumbas. Só para você ver como é esse processo, né? Que às vezes a gente olha de longe, distante, como que essas coisas acontecem. Pode ser, sim, que seja não é que é o mesmo trauma, mas ele acaba transmitindo e vai passando de outra forma, vai dando sequência. E a gente precisa quebrar, né? A psicanálise trabalha muito com essa quebra desses processos, né? E pode ser, sim, um trauma. A gente precisava pegar o contexto, montar, estudar, ver a sequência, mas pode ser, sim. Uma parte, quando a senhora fala sobre essa quebra, né? Eu tiro pela a minha mãe, porque, assim, como meu avô era muito rígido, maltratava muito eles, eu fico pensando assim, porque, assim, minha mãe não projetou isso em nós, porque minha mãe, ela nunca me bateu. As tacas dela eram mais morais comigo. Então, assim, ela nunca me bateu. Mesmo a gente errando e tal, ela nunca transmitiu aquilo que ela recebeu do pai dela em nós. Por quê? Porque ela não queria que a gente passasse o que ela passou. Então, eu já vejo aí como uma quebra, né? Porque, tipo, ela sofreu, mas não reproduziu esse sofrimento em nós, né? Precisa, nas sessões, descobrir o que é para saber como se trabalha, né? Ou até mesmo se é o indivíduo mesmo, como que ele vai trabalhar com ele mesmo, porque a gente é fragmento. Nós somos fragmentos. Nós, enquanto seres humanos, nós somos fragmentos de muitas coisas. A gente não é um ser completo, a gente nunca vai estar completo. E a gente tem que aprender a ir lidando com a gente mesmo, com as nossas frustrações e não passar elas para o outro. A gente vai ter que aprender com as nossas irrealizações e tudo mais. Então, é um processo a ser trabalhado e discutido. Daria para pensar. Esse filme dá para fazer muitas discussões, produções, embora não seja um filme recente, mas quem for partir para o lado da psicanálise, da psicologia, dos estudos da psicologia, da educação, dá para produzir muita coisa a partir dessas experiências aí. Mas o filme de 90 é recente, nós estamos passando filme de 60 aqui. Mas dependendo da revista, não aceita, Batista. Tem revista que tem umas datas mais próximas. Não, mas tá muito recente esse filme. Diga, Marcos. Professor, eu queria falar de novo. Rapaz, eu vou aparecer, porque eu estou gostando desse debate aqui, viu? Eu sei que vocês estavam indo aí, eu tô aqui deitado na rede, mas é porque não faz parte da esquizofrenia, não. É só mania mesmo, minha, viu? É porque desde criança. Opa, só a cabeça, que eu tô sem camisa. É porque desde criança mamãe me balançava, aí eu criei essa mania. Aí eu tenho 3 manias. Eu não fico parado numa rede, eu balanço direto. Eu tenho essa mania aqui, ó, de
cutucar a unha no cílio, e tem essa mania assim de passar a unha dentro da outra unha, que foi outra mania que eu desenvolvi quando eu quebrei o braço. Mas voltando para o que realmente interessa, eu também tive um outro problema chamado síndrome de Diógenes. Não sei se vocês já ouviram falar. A síndrome de Diógenes é uma síndrome que a pessoa ela começa a acumular as coisas. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos aquela cantora que fez muito sucesso, aquela cantora chamada Perla, a cantora uruguaia, né? Que ela, inclusive, passou falando sobre a vida dela pós-sucesso, após o sucesso dela. E o Geraldo Luiz, do programa Balanço Geral, ele mostrou a casa dela. E ele mostrou a casa dela acumulada com as coisas, acumulada com prato na pia, prato sujo, talheres sujos, roupas que ela usava no tempo em que ela era jovem. Então, eu não sabia que tipo de síndrome era essa, mas eu me identifiquei com a Perla, porque eu também estava com essa mesma síndrome. Só que minha síndrome era diferente dela, porque eu acumulava materiais recicláveis. Por exemplo, eu pegava uma latinha aqui, outra latinha acolá, a latinha de refrigerante, porque eu sempre gostei de inventar coisas assim que fossem um pouco, digamos assim, diferentes. Eu queria inventar alguma coisa característica minha. E aí eu comecei a acumular, fui acumulando, até que houve um dia que eu decidi me livrar não vou dizer lixo, mas eu me livrei desse fardo. Então a síndrome de Diógenes, a única coisa que eu consigo acumular é dinheiro, mas infelizmente está em falta, né? Mas assim, o que eu quero dizer é porque essa questão, é claro que nós não estamos falando necessariamente aqui de loucura, é diferente. Tem o autismo, tem a esquizofrenia, tem a síndrome de Tourette, tem a síndrome de Asperger, né, que eu nem entendo dessas síndromes. Tem vários tipos de... Tem a síndrome de burnout, né? Burnout. Síndrome de burnout, que é quando a pessoa fica sobrecarregada, quando ela... Geralmente é para quem trabalha que acontece isso aí. E eu acho... sei lá, era só isso que eu queria falar mesmo. Era só isso. Primeiro, eu acho interessante como é que são as coisas, né? Agora virou tudo síndrome. Eu já tive um período que eu queria colecionar latinha, né? Então, e eu acho que cheguei a ter umas 200 latinhas em casa. Isso não é síndrome. É você querer ser colecionador de alguma coisa. Aí chega uma hora, você desiste e tal, acha que não vai dar grandes coisas. Agora, tem uma coisa disso que a Cleinara fala. Eu tenho uma hora que eu olho assim e vejo, o pai também estava preocupado com ele. O pai sabia que, por ele ser uma pessoa bastante diferente, poderia sofrer muito. Por isso que toda hora o pai dele fala assim, ó, ninguém vai te amar mais do que eu. Eu também prestei atenção nessa frase, professor, mas como uma forma isso não é à toa. Não, isso não é à toa, entendeu? É que, na verdade, às vezes você tem, para tentar, você gosta tanto e que você quer preservar a pessoa. Tanto que quando ele vai embora, o que o pai fala? Você nunca mais vai voltar e não sei o quê. Tal. Quando ele volta, o pai não vai atrás. Mas depois o pai volta para ele. Mas é como se... Bem. Professor, mas é como se fosse um sentimento de posse. Porque eu entendo essa frase do pai. Eu entendo essa frase do pai como uma forma de dominar ele. Porque toda vez que ele falava essa frase para o filho ficava mole, ficava assim, meio sentimental, sensível ao pai. Não é que você só está vendo um lado do filho. Estou dizendo que não é à toa. O pai dele estava assim, as pessoas não te querem, mas não vão te tratar com respeito, não vão.
Na verdade, é uma questão assim. O pai dele era uma pessoa sem nenhum conhecimento. O pai dele era uma pessoa do povo, não tinha formação, não tinha nada. Falar de arte para o pai dele, o pai dele não tinha como entender a arte do jeito que aquelas outras pessoas estavam. O final do filme é muito interessante. Por quê? Porque a gente vê as pessoas batendo palmas, e aí tem um professor dele que fica meio preocupado com aquilo, e eu comecei a pensar, falar, como é que é essa relação? As pessoas estão batendo palma, mas eles sabem para quem eles estão batendo palma? Eles sabem quem é aquela pessoa que está ali Não, eles estão batendo palma de uma pessoa que é magnífica tocando piano, né? Mas eles não sabem o restante, né? Quando eles tomarem contato com a outra pessoa, como é que eles vão tratar essa outra pessoa? Então, e o filme é uma coisa muito boa que eu entendi do filme. Ele termina num cemitério do pai, entendeu? Ou seja, esse amor não. Ele também tinha uma outra relação. É que o que eu quero fazer aqui é colocar assim. Não dá para colocar que. Ah, não, o pai era violento, ponto final, e era um ignorante. Não era. Não dá para ser isso. Só um momentinho, professor. E outra coisa, antes de falar nada, ele não tinha mãe, né? Ele perdeu os pais na guerra. Pode-se dizer, então, que esse sentimento de perca, por ele ter perdido vários parentes, visto essa perca, ele poderia... Não, você dá uma informação que eu acho muito interessante. Que o pai falou que ele perdeu os pais na guerra. E que ele é judeu. Parentes. Ele fala parentes. Não, parentes na guerra e ele é judeu. E judeu significa o quê? Principalmente na Europa. É um grupo extremamente perseguido. Sim, sim. Você tem, tipo, a noite dos punhais, que as pessoas na França, em Paris, uma noite, saíram todo mundo com punhais e mataram mais de 10 mil judeus. Eles sofreram perseguição da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos judeus que moravam em Portugal fugiram para o Brasil. Aqui nós temos os cristãos novos. Então, judeu, eles têm noção da perseguição. Então, quando ele está tomando aquele cuidado com o filho, eu posso levar com isso também, dizer assim, tá bom, ele sabe o filho que tem, sabe o mundo que vive e tentou preservá-lo. Professor, vamos olhar, então, o emocional desse pai. Esse pai tem um histórico de perdas, né? Então, para ele, a família ali viva naquele momento era muito importante para ele, né? E vendo o filho querer sair pelo mundo para ser um artista, ele fica com medo de perder o filho, né? Ele fica com medo. Ele diz isso. Pois é. Então, assim, é por causa dessas perdas passadas que ele tenta o quê? Preservar o filho, ou seja, ele tenta ali... É como se fosse, não é realmente isso, mas é como se ele tentasse proteger o filho para não perder, né? Para não ter mais uma morte na família, né? Antes de passar para o Jeff, se vocês prestarem atenção, pegar todos esses atores que a gente tem no Brasil hoje, a maioria deles tem a seguinte história, que até os anos 60, artista era coisa de vagabundo. E eles tiveram que sair da família, eles tiveram que romper para poder chegar onde eles chegaram, né? Então, hoje a gente vê o artista dessa forma. E a família, muitos deles tiveram que fugir. Saiu. O Chico Anísio, por exemplo, que ele fala, não sei o quê, teve mais de 10 filhos, casou com um monte de mulher. Tal. Chico saiu do Ceará. Ele deixa lá o pai e a mãe e foi cuidar e foi tentar a vida dele no Rio. Né? Porque era uma época
de que você falar de artista era uma coisa marginalizada. Ninguém respeitava. Hoje a gente vê artista de uma outra forma, todo mundo quer. Ah, meu filho canta bem, vai, vamos tentar ver se ele. Isso é agora. Mas, e agora, 2020, século XX e tal. Mas até 1960, ó, eu estou falando de 1960, não estou indo para o século XIX. As pessoas não olhavam com bons olhos, porque não tinha grandes perspectiva. Né? Quem trabalhava em teatro não era uma pessoa que tinha grandes, como é que fala, propriedades, riqueza, nada. Era uma pessoa que vivia meio que marginal. E aí isso mudou com o passar do tempo. Então, quando você conta a história, que eu acho muito interessante, o pai conta e é muito ótimo. Olha, eu tive um violino e foi quebrado, as pessoas não respeitaram. Então, pô, filho, não... E mais, qual é o contato que ele tem com o piano? Uma mulher que diz assim, eu tenho um meio piano lá, tá abandonado. O pai fala, pô, o que essa mulher tá dando pro meu filho? Mas depois ele vai ver que o filho deu certo, tá? E ele volta bem, ele fala, oh, pelo menos o filho venceu. E a relação que eles terminam é boa. Mas o que eu queria é isso, porque a gente tende a condenar o pai, sabe? Mas quando eu olho, eu falo, se você fizesse esse filme em 2020, numa relação, eu posso dizer assim, pô, esse cara é violento, esse cara é ignorante. Por quê? Pô, o cara tem de tudo aqui. Ninguém ia olhar para a questão emocional do pai, né? O que o pai passou para o cara tem toda a informação e não quer deixar. Por exemplo, Jéssica, vou te passar daqui a pouco. Ainda a gente tem famílias que não deixam as filhas irem estudar. Entendeu? Que falam, não, você não vai. E o que as meninas têm para estudar? Na universidade. Ah, eu vou estudar, mas eu passei no vestibular, ou então eu passei pelo Enem, a menina de São Paulo, mas eu vou estudar em Tocantins. Não vai. Por quê? Porque eu não conheço Tocantins, onde se viu, ou então vou para o Rio de Janeiro. Não vai, porque o Rio só tem vagabundo, o Rio só tem tiro. E aí você fala, não, aí não dá, entendeu? Porque, por favor, tem violência, mas ela vai para a universidade. A universidade é um outro escândalo, é um outro espaço, não tem tanto tiroteio e blá. E se a pessoa quiser, mas ainda tem pessoas assim. E por uma questão de gostar da pessoa, entendeu? Mas eu queria que vocês pensassem pelo menos por esse lado. Diga, Jeff. Obrigado, professor João Batista, pela oportunidade nessa noite. Gostaria de agradecer os colegas aí pela oportunidade também de estar aqui junto com vocês. Professor, essa história me fez lembrar também um pouquinho o comportamento do meu pai para comigo, né? Meu pai veio de uma família muito... Eu vou ser aqui breve, tá? Meu pai, ele veio de uma família muito tradicional, família interiorana, de fazenda, de questão de criação de animais, então tem uma criação bem rígida, né? Uma estrutura familiar, assim, bem... aquele sistema patriarcal bem pesado mesmo. E eu acabei sofrendo também consequências desse relacionamento, né? O senhor falou aí de ignorância, de brutalidade, de uma certa forma, nas entrelinhas também a questão da brutalidade, né? Desse comportamento do pai. Aí eu me remeti ao meu, né? Você ter ideia, professor, eu apanhava com o cinto do lado da fivela, né? Era desse jeito que eu apanhava. Eu não apanhava, não era de tapa na bunda, não. E outra coisa, não tinha lugar para bater, não. Era nas costas. Então, assim, eu vejo que há uma diferença muito grande, né? Se a gente for fazer um paralelo entre aquele sistema patriarcal, naquela época, 60, 70, 80, para a década atual, né? Na época que nós estamos vivendo atualmente.
Mas eu também vejo uma certa preocupação, sabe, professor João e colegas aqui presentes. Eu vejo que hoje em dia, nessa nova modalidade, nesse novo arranjo familiar, o pai, ele perdeu de uma certa forma a autoridade, perdeu de uma certa forma aquela questão de ser o mantenedor da casa, logo porque a mulher também está trabalhando, né? Então os dois compartilham o mercado de trabalho juntos. Mas eu digo assim, o pai, como cabeça da família, ele perdeu aquela autoridade, aquela autonomia que ele tinha junto ao seu familiar. Então, de uma certa forma, isso é preocupante, né? Mas eu queria ouvir a opinião aí do professor e dos colegas sobre isso, sabe? Eu vejo com uma certa preocupação essa questão aí. Não, olha, eu vou dar minha opinião. Eu gostei dessa questão. Na verdade, eu me lembro de umas conversas que eu tinha quando eu era da Assembleia de Deus, olha só. E aí tinha um pai, um senhor, que ele tinha 10 filhos. 10. E ele chegava, quando ele ia bater nos filhos, ele chegava para os filhos e falava assim, ó, vai lá na rua, pega um pau para apanhar. E o filho tinha que ir na rua, pegar um pedaço de pau, voltar para casa, entregar para o pai, e o pai... Tá. E aí teve um deles que... O que ele fez? O pai chegou e falou, ó, vai pegar um pau para você apanhar. Ele foi... Quando ele chegou na rua, ele não encontrou, não tinha madeira, não tinha nada. Ele foi para uma obra e encontrou um pedaço de caibro, aqueles madeira muito grande, grossa, tal. E ele levou, o pai olhou e falou: não vou bater com você com isso daqui, senão posso te machucar, tal. E o que ele fez? Ele guardou aquele pau. Aí a segunda vez que o pai falou para ele, vai para a rua, ele trouxe. Na terceira vez o pai falou, quer saber uma coisa? Agora você vai apanhar com esse pau mesmo. E bateu nele com aquele pedaço de pau. E a gente contava isso entre nós, mas não era com mágoa, entendeu? Eu apanhei da minha mãe, mas de cinta, né? Fio de ferro, a maioria nem sabe bem o que é. Né? Existia vara de marmelo, que eu não apanhei de vara de marmelo. Mas, então, a gente tinha uma relação diferenciada. A gente não olhava para os nossos pais como violentos, como brutos, como nada. A gente achava assim, ó, eu aprontei, eu fiz errado e meu pai me puniu. Agora, chegou... Nós, eu estou falando dessa minha geração, a gente não gostava disso. E a gente começou a falar, se eu tiver meu filho, eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou fazer isso que meu pai está fazendo, que a minha mãe está fazendo comigo, eu não vou fazer. E a gente muda. A gente começou a ter uma outra visão. E tem uma coisa na família que é um fato, que isso é muito interessante. O homem... Como é que funcionava em casa? O filho aprontava, o filho ou a filha. Tem até aquele... Todo mundo odeia o Cris. Ele apronta, tal, a mãe chega e dá uma bronca, mas qual é a ameaça maior? Você vai ver quando o seu pai chegar. Então, o pai, ele era aquela pessoa que ele saía para trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando das crianças, e quando ela falava assim, vou falar para o seu pai, era uma coisa... Meu Deus, aí... Nem sei se o pai batia ou não. Por exemplo, todo mundo odeia o Cris. Não, professor. Ele não batia, ele apenas conversava com os filhos. Isso, mas quem realmente maltratava eles era a mãe. Mas só que o pai tinha essa imagem. Porque ele era um cara que saía, ele ficava fora. Eu também. Eu me lembro que um dia minha mãe falou isso comigo. Agora, quando minha mãe falou isso comigo, um dia eu queria um dinheiro. E ela não tinha. Mas criança,
Eu vou lá. Ela tinha que ter, ponto. E ela falando para mim, não tenho, e eu quero, eu quero. Ela pegou e falou assim, é? Você vai ver quando seu pai chegar. Calei a boca. Não falei mais nada. Sabe? Porque foi uma coisa assim, você vai ver o que é meu pai. Não apanhava do meu pai. Não apanhava. Não apanhava dela. Professor, no meu caso era diferente. Quando a gente afrontava, a minha mãe falava assim: vocês vão ver o que o avô de vocês vai fazer com vocês. Porque na minha família, a autoridade maior é meu avô. Então, você nota? Agora, o pai, quando a mulher sai da casa e começa a trabalhar, na verdade, é óbvio que o pai perde muito dessa coisa. Ele não é mais... O pai era aquela personalidade fora da família. Ele vai, trabalha, volta, descansa, sai. Então, ele não ficava constantemente. Hoje não. Hoje sai o pai e sai a mãe, né? E volta. Então a família mudou essa coisa, né? É muito interessante que lá dos anos 70, 80, 90, eu me lembro que uma psicóloga estava dizendo o seguinte, que o homem estava entrando numa crise, porque, por exemplo, nas escolas, na escola da burguesia lá, ela falava assim, o menino aprende que ele é o camarada que tem que cantar a menina, é o rapaz que conquista a menina. E, de repente, é a menina que vem para cima do cara, é a menina que canta, é a menina que toma a iniciativa. E isso vai mudando. E hoje já não tem mais. Agora, a iniciativa é de quem tomar primeiro. Né? Tem que tomar a iniciativa primeiro. Nós estamos num momento diferenciado. Não sei se para nós é melhor. Agora não é ruim para quem viveu aquele lado. Eu aprendi uma coisa, antes de falar para o Jeff. Eu tive um ótimo professor de história e ele falava assim para a gente. A Idade Média, ela não foi ruim para quem viveu a Idade Média, porque ele não tinha outra referência. Agora, para quem analisa a Idade Média, ele vai entender que os caras viviam mal. Então, a gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, era ruim, mas quem fala isso não é quem estava vivendo na Idade Média, é quem não viveu a Idade Média e olha para a Idade Média com o olhar de quem está vivendo numa outra realidade. Então, eu comecei a aprender. Eu não posso aqui dizer, não, que esse momento agora é melhor do que o momento anterior, porque eu estou olhando com o olhar e com a realidade de hoje. Quando eu olho para o meu passado, não foi pior do que hoje. Não foi diferente. E como eu já sou vivido, né? Eu sou do homem, eu assistia a televisão em branco e preto. Né? E eu não era infeliz por conta disso. Eu me lembro que um dia uma tia minha chegou em casa e falou, agora nós vamos assistir TV a cores. Ela botou um celofane na frente da tela da TV que era em faixa. Verde, preto, verde, amarelo, não sei o quê. E a gente ficava assistindo aquela televisão, para mim era colorida. A primeira televisão dos meus avós era assim também, preto e branca. Então, mas você imagina, de repente você vê aquele... Para pensar em TV colorida, é um celofane. Aí eu vou dizer, a gente era infeliz por conta... Não era. A gente curtia demais. A vida era uma outra coisa. Né? Então, eu não tendo condenar. Eu recomendo para vocês um livro, se vocês conseguirem ler, é fácil, eu acho, que baixar, chama-se Cazuza. Esse livro é muito bom, por quê? Porque ele vai contar toda uma experiência das crianças, no começo do século, no Brasil, na escola. E é uma escola violenta.
de palmatória, não sei o quê. O professor perguntar para o aluno quanto era tanto vezes tanto, errar e pau! E você lê aquilo e fala, pô, era uma outra escola, né? Era uma outra pedagogia diferente. Aí eu vou condenar e dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu sou fruto disso. Se não passasse por isso, eu não estaria aqui. Eu posso dizer assim, eu não vou replicar porque é uma outra realidade, né? Mas não dá para a gente usar... É muito do que o Weber diz, né? É a neutralidade axiológica, que as pessoas erram muito, porque o que ele quer dizer com neutralidade axiológica? É a neutralidade de valores. Eu não posso olhar para o passado com os meus valores. Os meus valores presentes, eles não vão dar conta do que eu estou analisando. Eu posso condenar muita coisa. Eu olho para o tempo da escravidão, eu vou condenar a escravidão, porque eu condeno a escravidão até hoje. Não, eu sou contra a escravidão hoje, há 100 anos atrás, há 200, há 1000 anos atrás. Acabou. Essa é a minha posição. Esse é um valor absoluto para mim. Então, aí é diferente. Entendeu? Porque senão, não, você não pode olhar para a escravidão. Posso. Porque aí, certas coisas que se praticavam lá não deviam ser praticadas lá e nem hoje. Para mim, ainda continua valendo. Fala, Jeff. Professor, nesse contexto aí que o senhor falou, né, nessa questão de familiar, no contexto familiar, eu fico pensando justamente nessa perda de princípios, né? Perda de valores, perda de princípios. Eu pergunto, será que hoje nós não estamos vivendo aí uma estrutura familiar corrompida, não? Corrompida e fracassada, se a gente for comparar com a década de 60, 70, 80, em que o respeito, a gente primava pelo respeito, pela consideração, pela amizade, pelo afeto, e hoje em dia tudo isso está caindo por terra. Será que é isso, professor? Ou não? Não é isso, não é. Até porque nós estamos numa época, por exemplo, se discute muito o que é ser família. Porque a gente pensa numa família tradicional, família de um pai, uma mãe e os filhos. E você tem família onde só tem a mãe, família onde só tem o pai. Hoje nós temos família que tem 2 mulheres, você tem família que tem 2 homens, né? E é muito importante se colocar, né? Eu sou contra homos afetivos adotarem, como se eles fossem criar pessoas homoafetivas como ela. Não, essas pessoas, elas nasceram em um lar heteroafetivo. Acabou. O cara nasceu num lar que tinha um pai e uma mãe e ele gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Então, não é por aí. Então, a família, como a gente pensa, não está na crise que as pessoas falam. A nossa sociedade, mãe é mãe. O Cacheta do Planeta fez uma música que era muito boa, né? Mãe é mãe, vaca é vaca, mulher é tudo. Não conhece? Mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. Então, o que eles estavam querendo dizer? Mãe é mãe. Agora, fora da minha mãe, eu não respeito nenhuma mulher, né? No meu mestrado, no meu doutorado, eu coloco o pessoal do hip hop são extremamente machistas, os rapazes, extremamente. Só que todos eles respeitam profundamente a mãe deles, né? Mas por quê? Porque mãe é mãe. Mãe não tem sexo. Mãe é mãe, né? E pai é pai. Muitas dessas pessoas, por exemplo, não têm pai, mas eles sentem a ausência dessa figura. Essa figura faz falta. O Mano Brown, por exemplo, o pai dele é uma pessoa que eu acho acho não, ele sabe quem é,
porque eu me lembro que ele até conta na música, quando ele fala o seu pai me... Como é que é? O seu pai me... Que o filho do cara é fã dele. Na verdade, o Mano Brown está falando do irmão dele. O pai dele é uma pessoa, um homem branco, que não sei se foi patrão ou alguma relação com a mãe dele, mas não foi casado com a mãe dele nem nada. E depois o pai dele casa-se, constitui uma família branca, e o filho dele, desse cara que é irmão do Mano Brown, que é branco, é fã do Mano Brown. E o Mano Brown é pé da vida. Mas ele respeita o cara e ele sente a falta da figura do pai. Né? Isso essa é uma conversa que a gente poderia fazer. Hoje a falta do masculino pesa muito na vida das pessoas, na vida. Né? Mas eu não acho que a família está em crise. O que está acontecendo é que as pessoas olham com alguns valores que elas têm, né? E entende que isso mudou. Por exemplo, a Cássia Eller, ela era casada com uma mulher e adotou um filho. Não, eu acho que ela ficou grávida e teve o filho, tal, o Chico. Quando ela morreu, o Chicão, que era a família, quis tirar da companheira da Cássia Eller. E hoje eu acho que ele é até maior. E ele viveu com ela. Então, o que a gente vê é isso. As pessoas não aceitam essa nova realidade. Né? O que é a família? É uma coisa fechada. Numa sociedade como a nossa, que tem tantas crianças que são órfãs, abandonadas, que precisam ser adotadas, e hoje, felizmente, a gente está tendo agora muitas pessoas famosas, a Astrid, tem esse outro casal recente aí da Globo, que estão começando a adotar crianças negras. O Juca Chaves, eu adorei, eu gosto muito do Juca Chaves. O Juca Chaves, ele é um cara que ele sempre foi crítico da sociedade e tal, e ele é casado com uma mulher, né? E ele não teve filho com ela, ele decidiu adotar e adotou 2 crianças, 2 meninas negras. E ele, primeira coisa que fez foi mudar para a Bahia. E aí, um dia perguntaram para ele, por que você foi morar na Bahia? Ele falou assim, olha, eu sou branco e eu adotei 2 crianças negras porque na sociedade brasileira racista, as crianças negras não são adotadas. Então, mostra a consciência dele. Agora, eu, como branco, se eu ficasse em São Paulo, eu não ia dar condição das minhas crianças crescerem como negras. Então, eu mudei para Salvador para elas crescerem como negras. Salvador é uma cidade negra. E aí eu fiquei pensando, pô, isso é muito legal. A Astrid também. A Astrid mudou para Salvador. Né? E essas pessoas falam, olha, eu adotei uma criança negra, mas eu não quero que essa criança negra seja branca, de cabeça. Ela quer que essa criança seja o que ela é. Né? Negra. Ela pode até casar com um homem, com uma pessoa branca, tanto as meninas como o da Astrid, que é um rapaz, mas eles estão tendo a opção de ver alguém igual a eles. Eu me lembro, antes de eu passar aqui para o Marcos, que eu tive em Salvador há muito tempo, em 82, e eu encontrei uma menininha. Não era menininha, uma menina. Negra. E eu estava num congresso e ela estava lá, de repente ela falou, olha, eu só moro aqui em Salvador e tal, eu não conheço nenhum negro. Eu falei, mas isso é impossível. Como é que... Não, é que eu sou de uma família abastada, a família dela, a mãe, os pais tinham grana e tal, estudava numa escola particular, morava num bairro de classe alta, não era nem embaixo. Então, ela vivia num mundo só de brancos. E ela falou, eu fiquei sabendo que tinha esse congresso e eu decidi vir aqui.
E era uma menina, tinha uns 14 anos por aí. Eu peguei e falei, olha, tá bom, então fica comigo. E eu fiquei com aquela menina uma semana. Aí eu levei essa menina para os blocos, levei para um monte de lugar, apresentei para um monte de pessoas negras. E eu saí de lá e eu falei para ela, falei, agora você já conhece negros, você não precisa mais continuar vivendo na Bahia sem conhecer branco, sem conhecer negros. 20 anos depois, eu voltei na Bahia, essa menina hoje ela é liderança do Steve Biko, que é um instituto, que é um grupo lá, um instituto de negros que começou com questão de vestibular para negro e tal, né? E eu encontrei com ela, ela falou assim, não, eu segui o que você falou, quando você foi embora, eu nunca mais deixei de viver no meio dos negros. Acabou. Né? Então, essas coisas que são interessantes. Então, a família, Jeff, é isso. Né? A família, eu vou ser sincero, a família não está em crise. Não está. A nossa sociedade está mudando. Isso é um fato, ela está mudando. Né? E a gente precisa entender essas mudanças que são complicadas. Se vocês olharem hoje no Google, eu acho que no UOL, tem uma repórter da Globo, eu esqueci o nome, que é uma repórter da Globo News, que está casada com uma mulher. E ela diz assim, eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar por uma mulher. Ela viveu casada com um homem, teve filhos, separou e agora está casada com uma mulher. E essa é a realidade que a gente vive. Eu esqueci o nome dela, não guardei. Fala, Marcos. Professor, eu pedi licença um pouquinho antes do Marcos, porque eu estou me despedindo. Eu tenho aula agora às 19. Até mais. Obrigada. Vê se você pode vir na semana que vem. Tá. Porque a semana que vem, você, com a questão da educação, a gente vai passar aquele filme A Educação Proibida, que é um filme que foi feita parece-me que é uma produção da Secretaria de Educação de São Paulo, do município de São Paulo, do governo. Eu entendi que é do governo da Marta, ou da Luiza Erundina. Muito interessante e tal, tem uma visão que vale a pena. Tá bom. É um filme longo, vai começar às 4 horas, porque ele é longo. Tá bom. Ele tem 2 horas. É porque semana que vem eu apresento na Semana de História, eu não sei se vai dar para participar. E eu vou já pensar para ano que vem, a gente pode pensar no Coração da Loucura, da Anísio da Silveira. Já passamos. Já passou? Mas vocês colocam no segundo semestre que eu não vou estar aqui. Então tá bom. Até mais. Até mais. Tá, até mais. Tchau, tchau. Fala, Marcos. Boa noite. Eu queria rememorar algumas partes, principalmente passar por uma passagem Passar uma passagem, essa é boa. Queria voltar numa parte que você menciona o filme Uma Mente Brilhante, né? Acho que foi um dos filmes mais perturbadores, assim, o final, assim, para mim. Quando eu assisti aquele filme, eu passei mais ou menos um mês pensando naquele final. Eu não esperava aquilo. Eu queria fazer uma associação. Eu não sei se lá é história real, né? Baseado em história real, mas esse filme de hoje é. É também? Lá também. Lá também. Eu queria pensar na manutenção dessas habilidades, tanto do personagem do Russell Crowe, quanto do personagem hoje do pianista, né? Lembrar o nome dele Enfim. Vou ficar devendo o nome que eu agora esqueci. David. David. Eu queria pensar na manutenção dessas habilidades, né? E fazer uma ligação com os tipos de inteligência humana, né? Porque o ser humano, ele tem 7 tipos de inteligência, né? É claro que, a depender da pessoa, ele tem algumas mais afloradas que outras. E de todas essas inteligências, a mais usual é a interpessoal, né? Que seria a habilidade de se relacionar, né? Ter um equilíbrio nas relações humanas. E como a gente sabe, a inteligência ela é treinada, né? E qual é a inteligência que seria a mais utilizada? A interpessoal, né? Que a gente treina diariamente. Só que acontece o seguinte,
as vivências, né, os acontecimentos que atravessam a pessoa influenciam, né? A gente já falou que não é uma determinante, mas não tem como dizer que o meio não influencia. Então, quando o meio te influencia, ele meio que te trava e você acaba buscando umas fugas, né? Quando você trava, você busca umas fugas. No caso do personagem do Russell Crowe, é a matemática, é a inteligência lógico-matemática. No caso do David, é a inteligência musical. E eles treinam, né? Eles ativam essa inteligência e eles acabam se destacando por aquilo, né? Meio que obcecam naquilo, né? E nisso a inteligência interpessoal vai se enfraquecendo, né? Então, o que acontece? Eu não vou dizer que isso é a causa, né? Porque a gente está falando da esquizofrenia, que, como a gente já falou, é muito complexo de entender. Mas eu só queria deixar esse pensamento para explicar essa manutenção dessa habilidade, porque a gente vê que ele, quando ele está mesmo no ápice da doença, do transtorno, né? Ele passa a agir praticamente como uma criança, né? Inclusive hoje, como eu não consegui achar a cópia, eu disse, não, vou colocar pelo menos aqui uns vídeos, né, umas apresentações reais dele. E eu acho muito interessante a forma que ele se apresenta. Porque, para mim, quando eu olhei, eu estava vendo imagem real mesmo. Quando ele se apresenta para o público, me parece muito a criança quando o pai fala para um outro adulto, né? Quando o pai dá uma ordem para a criança fazer alguma coisa diferente do outro adulto. Tipo, fala obrigado, né? Dá tchau. Essas coisas do tipo que o pai ensina para a criança ir treinando. E a criança faz todo sem jeito, assim, né? Faz o que o pai está pedindo. E a forma que ele se apresenta parece muito com isso, né? E aí eu já liguei logo com o filme, que o filme também mostra, né? Que ele fica muito infantilizado nas ações dele. Mas quando ele toca, né? Todo mundo se impressiona porque ele não perdeu aquela habilidade, né? Eu ligo muito com essa questão dessa manutenção dessa inteligência, né? E quando a gente pensa na mente humana, a gente, pelo menos o que se tem, né, é que ela é cheia de compartimentos, né? Você tem muita coisa ali e o ser humano, por mais que estude, a gente não sabe nem 10% do que o cérebro humano é capaz, né? Eu até li recentemente uma matéria. De vez em quando saem umas pesquisas, assim, aquelas pesquisas em ensaio corriqueira, falando que para o ser humano atingir o ápice da sua inteligência, ele teria que viver em torno de 400 anos. E ali a gente vê o potencial disso, né? E quando você obceca só numa coisa só, dali você tira coisas surpreendentes, como é o caso desse personagem, né? Inclusive, nos vídeos que eu vi, ele tocou muitas músicas que ele toca no filme aí também, né? Acho que por eu ter buscado o filme, o YouTube já foi me indicando essas apresentações. Então era mais isso, né? Eu queria deixar só isso, porque o que a princípio é um ponto de fuga, né? Para o caso do artista, muitas vezes é a própria saída, né? Para ele continuar vivendo em sociedade. É claro que aí vai passar por interesses, né? Tem a questão do mercado, né? No caso do artista, mas para ele é muito importante, né? Esses espaços, né? E para o caso do primeiro personagem que eu citei lá, do Russell Crowe, não é um artista, mas é um superdotado, né? Então a matemática para ele é muito importante. E ali quando ele consegue aquele trabalho original dele, já falando do Mente Brilhante, para ele ali é como se tivesse sido o reconhecimento para esse personagem desse filme, assim, se a gente for comparar. Né? Então, eu fecho minha fala assim, né? O que é a princípio uma saída da realidade é o próprio portal para retornar à vida em sociedade. Não, é bem essa coisa isso que você falou agora, é que eu tô com essas coisas de ter que fazer um monte de coisa, até o Cineclube, eu acabo não assistindo o filme antes. Mas era uma boa se eu tivesse assistido antes e a gente ter visto ele tocando. Ele já tem imagens dele tocando, não sei se ele está vivo ainda, né? Mas é interessante isso, né?
Aquele cara do Tá vivo, ele tem 74 anos. Eu acho que o... Como é que é? Ele tá vivo, ele tem 74 anos hoje. Então. E o cara do Mente Brilhante, ele eu acho que ganhou um Nobel, parece, qualquer coisa assim. Mas a grande questão é que a mente humana ela é muito complexa. Acabou. Né? A gente não entende como é que são essas coisas. Em alguns lugares, essas pessoas elas são muito usadas em algumas sociedades, em outras não. Né? No Brasil, infelizmente, a gente tende a colocar pessoas assim, descartar. Né? Eu adorei agora o Banco Itaú fazer aquela propaganda com o rapaz com síndrome de Down, né? E mostrando que ele mexendo no computador, no celular e falando para o cara que ele sabe usar o celular como um cartão, né? Dizendo, não é porque ele tem síndrome de Down que ele é uma pessoa incapaz. Né? Nós já temos hoje pessoas com síndrome de Down formadas pela universidade. Né? Então, isso eu conheci uma pessoa que ela foi mestre na USP e ela tinha alguns problemas, porque ela é mestre pela USP e ela poderia ser doutora. O pessoal, depois que percebeu que ela tinha problema, pegaram e barraram, mas eu acho mó barato. Essa menina, ela imaginava que o lago de Brasília, embaixo dele, tem um monte de gente que domina todas as pessoas no mundo por satélite, que nós somos todos binados. Ela falava que eu era binado, que você não podia pensar muito, porque eles roubavam nossas ideias. E eu ficava olhando assim, ela tinha uma coisa fabulosa. E ela foi assim, ela tem o menor tempo para defender o mestrado. Eu defendi em 4 anos, ela defendeu o mestrado em 2 anos. E a gente achava ela extremamente inteligente. Depois o pessoal foi descobrir, falando, não, essa menina ela tem problemas. Ela passava a noite inteira na faculdade estudando, escrevendo. E aí os vigias falavam, ela entra aqui, não sai, a gente vai fazer o quê? E ela fica estudando, ela passa a noite inteira estudando. Agora, ela era inteligente? Era. Ela fez mestrado, ela é mestre. Ela não foi doutora, ela não foi doutora, porque o pessoal não quis, mas se ela passasse o doutorado, ela seria aprovada. E se ela fizesse algum concurso e as pessoas não soubessem que ela é um pouco diferente, ela poderia ser professora. Fora isso, a gente tem um monte de professor universitário que toma a tarja preta. Hein? Um monte de professor universitário que toma remédio brabo para cuidar das suas faculdades mentais. E são professores universitários. Né? Então, a vida nossa é muito maluca e complexa. A gente pensa que a gente dá conta, não dá, não. Às vezes eu fico olhando e falo, será que eu sou tão normal assim? A gente pensa que a gente é, e no fim, a gente pode não ser tão assim. Às vezes eu fico imaginando, falando, será que eu não sou meio doidinho também? Não sou meio assim? A gente não pode ter muitas certezas, não, porque eu acho que a certeza traz problema para a gente. A Nésia, que assistiu, e a Maria Fernanda, que não falaram nada, elas vão ter que escrever alguma coisa. E aquilo que eu disse, hoje, como vocês perceberam, foi um filme muito ótimo para você fazer uns artigos. Esse filme é muito bom, né? Para vocês refletir sobre isso e tal. E é bom quando você fala. A Kleinara, para mim, está preparadésima para colocar as ideias dela no papel. Né? Porque é por aí. Expor.
Entendeu? Ei, professor, deixa eu me recuperar do outro texto. Mas o que você quer recuperar? Do que você quer recuperar? Como é que é? Do que você quer recuperar? Tá, da pressão. Ah, tá bom. Só se for do tema. É isso que você está querendo? Mas aqui é pior. Esse tema é pior. Porque ele está trabalhando num negócio muito sério, que é a cabeça do ser humano, da relação, entendeu? Por enquanto, vocês não têm nenhum texto tranquilo, não, viu? Mas eu gosto. Cineclube é para isso. Não tem filme filme otimista. Não tem. E não sou eu que estou propondo. Se eu fizesse a programação, vocês iam tudo chorar. Eu tenho um filme que eu nunca não vou passar aqui, porque o pessoal não aguentaria. Né? Um filme... Nem vou falar o título para... Não, agora é a espera de um milagre, professor? Não. Eu vou até falar, porque vocês não vão atrás. O filme chama-se... viu? O filme chama-se Johnny Vai à Guerra. Eu acho que já ouvi falar sobre esse filme. Esse filme é um negócio... Paulada esse filme é. Eu vou só falar para vocês. Johnny dá um spoiler aí sobre esse filme. Que foi numa guerra e ele é vítima de uma bomba, ele perde as duas pernas, perde os dois braços, perde a visão, perde a audição e perde, quer dizer, tudo. Ele fica um toco em cima vivendo no hospital. E a história é essa, é esse toco em cima de uma cama de hospital e ele contando meu Deus. Quando eu terminei esse filme, eu falei, agora, se eu continuo vivo é porque eu sou muito teimoso. Professor, você está falando dessa questão de loucura. Eu acredito sinceramente que todo mundo tem um pouquinho de loucura. É engraçado, né? Contar aqui só para descontrair mesmo uma história. Diz que no hospício tinha um louco, um dos loucos estava escovando os dentes. Quando de repente apareceu o doutor, nossa, tá passeando com o Totó, né? Aí o doido ficou com raiva, virou o giraia, disse, que Totó o quê? O senhor não tá vendo que eu tô escovando os dentes, não, doutor? Aí ele, é sinal de que ele está ficando bom. Aí ele foi embora. Aí depois que o doutor foi embora, o louco olhou para a escova de dente e falou, beleza, Totó, enganamos ele, vem. Mas aí professor, diga. E tem o Jeff ainda, diga. Não, só queria trazer uma informação, não é nem para reflexão, é só uma curiosidade sobre o filme, que foi que o Dave, ele trabalhou diretamente na escolha da trilha sonora do filme. Ou seja, o filme aí que teve um aval dele, né? No final eles agradecem a ele, né? Sim, é porque circulou muita notícia de que a família do Dave diz que o filme não foi justo, né? Com a história que ele contou. Mas o próprio Dave gostou da história. Então eu não consigo pensar naquela questão da pessoa não querer expor, né? Não querer expor o familiar, né? Os seus, né? Mas o próprio cara, o que viveu na pele, né? Gostou diz que está bem contada ali a história dele. Então eu achei isso interessante. A gente tem o próprio Dave aprovando, né? E a gente tem aqui o Biratã também, que viveu, né? Não uma história parecida, mas ele sabe melhor que nós falar o que o Dave passou. Então acho que a gente fechei com chave de ouro aí esse debate hoje aí. O Jeff quer que eu repita o nome do filme que eu falei agora? E aí, Jeff? O nome do filme é Johnny Vai à Guerra. É um filme norte-americano, não sei, eu nem sei se é norte-americano, porque ele não tem uma linguagem norte-americana. Eu acho que ele deve ser inglês. Assim.
A gente passou no Cineclube Bexiga, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é um filme pesado. Eu não passaria aqui no Cineclube por conta disso, porque aí eu tenho que imaginar essas coisas, né? Se alguém propôs, eu vou falar, tudo bem. Mas agora, se propor, eu vou falar, se for um de vocês, eu vou falar, não. Né? Eu nem sei como é que tá, se é fácil, nunca procurei esse filme, vou procurar agora, para me dar uma olhada, para ver se é fácil achar. Né? Mas vale a pena. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, a gente vai passar um filme que é aquele filme que a gente começou esse mês, que deu aquele problema de cair a internet, deu um maior problema, que foi o Educação Proibida. Né? E é um filme longo, de 2 horas, então a gente vai começar às 18, né? Às 16, quer dizer. E para vocês aí que tem, eu acho que vão ter a aula, ou já está tendo, começa hoje a aula de vocês ou não? Começou hoje, professor, porque eu deixei de ir para a aula para mim participar do debate. Não, então vai agora. Chega lá, entra lá agora. Não, começou às 6h30 a aula. 6h30? 6h30 Tá. que começou. Mas eu vou conversar com ele, ele vai usar porque ele precisa, né? Apesar de que está no mesmo horário de aula dele, então eu não sei como é que fica. Era melhor se a gente tivesse dado aula. Era melhor eu ter dado algumas aulas para vocês, mas eu vou fazer uns acordos, porque senão ele não vai ter horário para dar para vocês, entendeu? Talvez eu vou falar para ele aproveitar esses debates que vocês já fizeram aqui no Cineclube, para ele aproveitar. Tá bom? Sim, senhor. Mas então vocês não estarão aqui semana que vem. Infelizmente não, professor. Com Mas, muita tristeza no coração. Deixa eu parar a gravação. E hoje está um problema que eu estou com o meu mouse, ele está doidinho. Olha, agora eu não consigo parar. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem que ir com calma, hein? Vocês estão ouvindo alguma coisa aqui? Porque ele parou. Agora. Ele está doido. Ele está com... Putz, tomara que não seja vírus, velho, Jeff. Tem uma conexão. Deve ser a sua entrada, professora, não? Olha, ele não tá me deixando. Eu tô sem controle. Eu não tenho como parar. Eu quero desligar e não. Ai, ai, ai. Se for conexão USB, muitas vezes eu só tiro e coloco de novo e resolve. E aí eu saio de tudo. Ele não. Eu vou ter que reiniciar, então, pessoal. Então, tchau. Agora, o problema é que eu não parei a gravação. Eu tenho que parar essa gravação. Vamos ver. Não. Eu vou ter que reiniciar. Ai. Não sei se isso para a gravação ainda. Ai, cara. Agora eu não sei como é que eu faço. Eu vou ter que entrar de novo para parar a gravação. Ai, meu Deus do céu.
Eu vou voltar lá para tentar parar. Cleinara, vocês fazem serviço social aí, é? Ciências sociais. Olha,